Indo de encontro isso que você falou, até uma pergunta, ontem eu estava assistindo, hoje eu estava assistindo o Flow Esporte Clube, e eu lá no fundo eles têm um telão assim com todos os podcasts que eles têm lá na empresa deles, né? Flow, né? E aí eu falei, caraca, velho, olha a estrutura que eles montaram hoje eles devem estar, sei lá, na época que o Monark saiu lá, eles falavam 80 funcionários, hoje talvez tenha até mais, Sim. Ou no mínimo 80 funcionários. Olha a estrutura que os caras montaram. Aí eu fico pensando, eles estão pautados, eles estão enraizados ali, eles trabalham dentro de uma coisa que é extremamente dinâmica, né? 100% do business deles, lá deles, é extremamente dinâmico, cara. Então, assim, eu até queria ver, pra gente tentar fazer uma previsão aqui, o que você acha, como que você pensa que estarão os podcasts daqui 5 anos? Você acha, assim, tá certo, o Flow provavelmente eles vão se atualizar se precisar, né? Eles vão trazer novos formatos se precisar, se surgir alguma coisa nova. Mas como que você vê essa cena dos podcasts que principalmente nesse formato de Joe Rogan aí, como que você vê isso daqui 5 anos? Como que você está enxergando isso aí, até para questão do seu trampo aí, né, de consultoria? Sim. Então, eu acredito que daqui é muito difícil fazer esse exercício de futurologia, assim, né, de entender, porque a gente depende muito tem muitas variáveis aí no meio. Então, ano que vem tem guerra. Então, exatamente. Tem esse ponto, sabe? Então, por muito tempo, o podcast só em áudio, ele era mais fácil das pessoas consumirem. Por quê? Porque ela estava o tempo inteiro se deslocando de um ponto para o outro. Eu falei, eu pegava 3 horas de um ônibus, praticamente 6, 7 horas de ônibus. Você podia baixar para ouvir no avião também. Exatamente. Então, você tem essas formas de consumo. O ideal é você entender como o usuário está consumindo a internet. Hoje em dia, quando a gente está nessa era da atenção, é um pouco mais difícil de você manter o usuário tanto tempo. Mas o que eu vejo daqui a 5 anos são estruturas mais profissionais, no sentido de que a gente vai ter mais acesso à tecnologia, internet mais rápida, equipamento de qualidade a um preço mais acessível do que a gente tem hoje. Então, mais gente vai estar produzindo. Assim, o formato ele vai morrer? Não. Ele vai ficar mais difícil? Provavelmente. Por quê? Porque mais gente vai estar sendo entrante ali. Então, você vai precisar sempre se destacar um pouco mais. Vai ter mais concorrência. Exatamente. Vai ter um pouco mais de concorrência. E, no fim, é aquilo que eu falei. Você está concorrendo pela atenção das pessoas. A gente não é um concorrente direto de um outro podcast, mas a gente é indireto. Porque o tempo que a pessoa está vendo aqui, ela pode estar fazendo outro. Exato. Então, assim, você vai precisar cada vez mais ter conteúdo para mim. E aqui, de novo, eu vou pontuar essa questão dos negócios, de que o conteúdo vai precisar ser de qualidade. Porque senão, se for essa questão da atenção, de como eu posso chamar mais a atenção das pessoas, de fato eu vou ficar surfando em onda e vou ficar trazendo um monte de coisa e isso invariavelmente vai cansar a minha mente e eu, no fim não vou acabar agregando nada, vou ter um monte de seguidor, mas aquilo não vai me trazer um retorno nenhum para a minha empresa ou um retorno nenhum para a marca que eu quero construir online. Então, eu gosto de trabalhar nessa área de podcast especificamente para negócios, porque o entretenimento ele já está aí e as pessoas já estão fazendo. Pensando em YouTube, é muito mais difícil hoje você construir um canal e concorrer com o Whindersson Nunes ou com o Felipe Neto, que são gigantes do entretenimento, e você começar a fazer um canal de sketches, sabe? E fazer aquilo funcionar, é muito mais difícil do que se você tem um negócio de artesanato, por exemplo, e você quer mostrar o seu artesanato. Eu conheço muita gente dessa área menorzinha, assim, e de nichos menores, né? E eu acho que é super legal essa criação, esse senso de comunidade que as pessoas acabam criando. Sabe? Então, para mim, isso é mais poderoso do que ter 1 milhão de seguidores. E aí, caminhando para isso, a gente vai cada vez mais estar funcionando dentro desses nichos assim mais específicos, sabe? Eu acho que isso é o que vai caminhar daqui para frente. Não acho que a gente vá concorrer com a televisão diretamente ou nada do tipo. Mas sim, cada vez mais a atenção das pessoas vai ser um pouco mais difícil de você lidar. O podcast é único, isso, né? Cara, né? Você acha que não, desculpa, a gente não vai... Eu acabo roubando todas as perguntas pra mim, desculpa, velho. Realmente. Corta o microfone, Leandro, por favor. Eu começo a me empolgar, velho, desculpa. Mas o podcast, o formato de podcast é diferenciado, assim como é a TV, assim como é o rádio, né? E hoje o rádio integrado junto com a imagem também é um formato diferente. Jornal impresso não acabou, diminuiu, claro, por conta da internet,
mas ainda tem a pessoa que consome ele. O papagaio defecar, né? Para colocar em granja, né? Colocar os negócios ali nas gaiolas. Mas você sabe uma coisa interessante disso, você falou do jornal? O New York Times, por exemplo, ele se reinventou completamente quando ele passou a fazer o digital e, mais importante, quando ele começou a investir em podcasts. Não podcasts assim desse formato, mas podcasts de conteúdo específico. Tá. A gente tem aqui no Brasil... Pílulas ali, né? De alguns minutos, né? Ou pílulas de alguns minutos, ou trazer o pessoal que faz os artigos para poder dar suas opiniões, para poder chamar, para poder fazer a mesa redonda. Cara, o formato, ele tá aqui até hoje, sabe? Isso aqui é um talk show, basicamente. Sim. Então, não é que a gente começou a fazer... eu acho muito engraçado, você falou da live da Copify, me perguntaram se o podcast ia matar a rádio. E eu falei, não, cara, porque são coisas diferentes. São públicos diferentes, são formatos diferentes. Eu acho que fortalece a rádio agora. Exatamente. E as coisas, elas não acontecem da forma tão segmentada quanto a gente acha que elas acontecem. Então, até determinado momento foi radionovela. Aí passou a ter televisão, ela passou a concorrer, morreu a rádio, não existe mais rádio, todo mundo só assiste televisão. Não, as pessoas ainda continuam consumindo a rádio, tem gente que ainda continua consumindo a televisão. A gente tem mais integração entre elas. Eu falei das As coisas vão se atualizando. Né? Isso, exatamente. Vão melhorando. A própria Jovem Pan hoje meio que é um podcast. Isso, rádio, sim. TV. A Metropolitana virou isso também. Exato. O Chupim, né? Desde 2001, eu lembro, no primeiro emprego que eu tive, o Pânico já transmitia com a galera ali sentada, né, o rádio e TV. Sim, né? exatamente. Só não chamava podcast, né? Sim. E até hoje não chamam de podcast, mas é o formato. Exatamente. Eu acho que o que poderia agredir a rádio de verdade seria o trânsito. Se não existisse mais trânsito, a rádio ia sofrer muito. Pode crer. Acho que é isso. Acho que é isso. Verdade. Porque em casa a gente tem o hábito de ouvir podcast tomando banho, de ouvir podcast trabalhando, cozinhando, lavando louça. Mas rádio é uma parada muito de carro, né? E é por isso que eu falo dos nichos, que eles são tão interessantes, por causa disso, sabe? Porque a galera de TI, por exemplo, que está a noite toda programando, eles adoram ouvir podcast, sabe? Sobre a tecnologia, sobre o que tem de atualidade. O dia inteiro, mano. Então, a galera que está programando, a galera que trabalha com isso... Eu, na época que estava trabalhando só como designer, eu ouvia podcast o dia inteiro, porque era isso, era o meu momento de poder ouvir pessoas falando. Tem muitos ouvintes de podcast fora do país, eles falam de que esse é o momento que eles se sentem em casa, porque eles estão ouvindo a língua natal deles, a língua nativa deles. Eles estão ouvindo gente falando a língua deles. Então, isso traz um alento ao coração deles, mesmo eles morando num país em que ninguém fala a língua deles. Então, o podcast tem essa capacidade de se conectar com as pessoas de uma forma muito mais profunda do que a gente imagina. E a gente atinge as pessoas de uma forma muito mais profunda do que a gente pensa, na verdade.